Hebreus 12, 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos mais uma vez ao Pai em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós mais uma vez, Senhor, adentramos o Santo dos Santos para te louvar, para te adorar, para engrandecer o teu santo e bendito nome. Pai amado, nós nos colocamos nas tuas mãos conforme o teu querer, conforme a tua vontade, Pai. Colocamos nas tuas mãos como servos, como instrumentos, que o Senhor possa estar nos usando conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Senhor, que todo homem diminua, mas que o Senhor seja engrandecido através da minha vida, através das nossas vidas. Senhor, sou totalmente dependente de Ti. Totalmente dependente de Ti. Que o Senhor possa estar conduzindo esse culto conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para que o Teu nome possa ser sempre exaltado através das nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós também declaramos ilegal toda a interferência maligna. Somente Teu Espírito tem libertado do nosso meio, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Meus irmãos, iniciemos em Hebreus, mas nós vamos falar antes de Lucas. Nós vamos falar o texto de Lucas a partir do versículo 40. Lucas 8, 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Aqui, meus irmãos, algumas traduções vocês vão ver chefe, outras traduções vocês vão ver principal, outras traduções vocês verão príncipe. Eu estou usando a Almeida corrigida e anotada, ela está remetendo a príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, uma única filha, de quase 12 anos, que estava à beira da morte, e indo ele, apertava a multidão. E a mulher que tinha um fluxo de sangue, havia os mesmos 12 anos, e gastara tudo o que possuía com médicos, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse: Pedro, e que estava com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante a ele, declarou diante de todos a causa por que havia tocado, e como logo havia sido curada. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu, dizendo: não temas, crê somente que será salva. Entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina.
E todos choravam e planteavam, e ele disse: não chorais, não está morta, mas somente dorme. E riram dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando na mão, clamou, dizendo: levanta, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que dessem a ela o que de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido. Meus irmãos, hoje na parte da manhã tivemos assembleia, em seguida nós fomos para uma comemoração de aniversário, e eu me ausentei assim depois, logo após o almoço, e como de costume, eu tiro toda a segunda metade do domingo para orar, para se esvaziar de mim mesmo e buscar a Deus. E aí eu comecei a orar: Deus, o que eu trago hoje para a igreja? O que tu tens? E aí veio muito forte esse texto no meu coração de Jairo. E eu comecei a estudar, e tem muitas coisas de Deus para as nossas vidas nessa noite, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele falou muito ao meu coração. A primeira coisa, e assim, até um pouquinho antes, eu gostaria de dar um título para essa pregação. E o título dessa pregação, Mateus: nem mesmo Jesus pode. Nem mesmo Jesus pode. Talvez no primeiro momento você vai falar assim: pastor, que título estranho. Eu aprendi que Jesus Cristo pode todas as coisas, mas eu convido você a apertar o seu cinto aí, ter uma certa paciência, e nós vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite sobre o título nem mesmo Jesus pode. Esses dois textos, é interessante que eles estão unidos, são dois milagres, e eles têm algumas coisas bastante similares que eu gostaria de compartilhar com vocês, e voltamos então no versículo 40. E aconteceu que Jesus voltou, ele reatravessou o mar, e ele vem e foi recebido por todos que estavam esperando, uma grande multidão que estava esperando Jesus Cristo. E eis que veio um varão de nome Jairo, que era um homem importante, era um homem que tudo indica que ele era um homem de posse, um homem de relevância, um homem que era um principal da sinagoga. E meus irmãos, a sinagoga era a casa de adoração dos judeus. E os judeus, na grande essência, estavam furiosos com Jesus Cristo, ao ponto que lá na frente eles intentaram matar contra ele e acusaram ele para com Pilatos, e ele veio então a ser morto por causa dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes, que estavam entendendo que Jesus Cristo estava indo contra o que eles pregavam, indo contra a lei, se posicionando como filho de Deus. Que absurdo! E os homens então, os líderes da igreja judaica daquele momento, e até os dias de hoje, não aceitavam e não aceitam Jesus Cristo. Mas esse homem, ele fez algo impressionante. Ele simplesmente desceu do seu posto de alto escalão, de uma religião que procurava calar a Cristo. Ele desce então, ele não se preocupa com quem ia ver, com quem não ia vê-lo, ele não se preocupa quem estava ali, se alguém que estava ali ia chegar para os seus pares na sinagoga e falar assim: ó, vocês estão querendo aquele baderneiro chamado Jesus Cristo, aquele arruaceiro chamado Jesus Cristo, aquele homem que está curando e fazendo coisas no sábado, que tem tumultuado todas as coisas por aí. Jairo estava lá. Ele não se preocupou com isso, porque ele tinha algo, que ele tinha uma plena consciência: existem coisas na vida que não há o que eu possa fazer. E naquele momento ele entendeu a grandiosidade de Cristo, ele entendeu a vida sobrenatural de Cristo, a grandeza de Cristo, ele entendeu a mensagem de Cristo, ele foi até Cristo, mesmo que a multidão pudesse ser contrária a ele, mesmo que o seu status pudesse ser questionado, mesmo que a sua posição pudesse ser questionada, ele não se importou.
Aí ele chega a Jesus Cristo, e quando ele chega em Jesus Cristo, ele fala, ele chega, então 41, e eis que chegou um varão, Jairo, que era um príncipe da sinagoga, e prostrando seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ele não somente procurou a Jesus Cristo, mas ele se prostrou aos pés de Jesus Cristo. E ele fala, eu preciso que você entre na minha casa. E aí continuamos o texto, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte, e indo ele, apertava a multidão, mas no meio do caminho, esse homem então, conduzindo Jesus Cristo à casa dele, um alvoroço de gente, uma mulher vai e toca em Jesus Cristo, por trás dele, na orla da sua veste, e logo estancou um fluxo de sangue de uma mulher que também estava doente há 12 anos, e Jesus Cristo, ele fala algo intrigante, impressionante, quem me tocou? E a coisa mais natural é a resposta de Pedro, mestre, está de brincadeira, né? Tem uma galera aqui, está um empurra, todo mundo querendo encostar no Senhor, e o Senhor pergunta, quem me tocou? E ele fala, quem me tocou, pois de mim saiu virtude. E aqui nós entendemos uma coisa, Jairo e essa mulher do fluxo de sangue tinham uma coisa em comum, 100% da expectativa, da confiança deles estavam em Jesus Cristo. Às vezes nós chegamos na igreja, às vezes nós chegamos a Cristo, às vezes nós chegamos no Senhor, mas nós chegamos como parte da multidão. Como parte da multidão. Aquela mulher, ela chega com algo diferente, era tudo para ela. E aí nós continuamos vendo o texto. E ele para e começa a falar com ela, e interessante que no versículo 48, ele fala, tem de bom ânimo, filha, porque ela se manifestou, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele destaca e ele enfatiza a salvação, não cura. E no versículo 49, estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. E aqui, é exatamente o título dessa mensagem, está por esse versículo. Tem coisas que nem Jesus pode resolver. Aqueles homens, eles tinham fé para ir até Cristo como a multidão, tinham expectativa que Cristo poderia curar, mas eles entendiam que até a morte. Quando chegasse a morte, ele não podia fazer mais nada. Então eles chegam e falam o seguinte, para de importunar o mestre, porque já não tem mais o que fazer. Para de importunar Jesus Cristo, porque não tem mais o que fazer. Ela já morreu. Jesus Cristo, então, ele se posiciona e ele fala o seguinte, Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo, não temas, somente crê, e será salva. Pela segunda vez, ele enfatiza a situação da salvação, e ele fala, somente crê, só creia. Mas aos olhos de quem estava vendo ali, é algo simplesmente surreal. A menina morreu. Para de importunar o mestre. E aqui é a primeira reflexão que eu tenho para nós nessa noite. Até onde vai a nossa fé em Jesus Cristo? A nossa fé em Jesus Cristo vai até naquilo que os nossos olhos conseguem ver que há solução? Porque no final das contas, muitas vezes nós estamos depositando a fé em Cristo, naquilo que os nossos olhos conseguem ver solução, mas quando nós temos olhos que não conseguem mais ver solução, muitas vezes nós damos por caso perdido, por caso encerrado. É um filho que parece que não tem conserto, e você olha e fala assim, puxa vida,
só Deus na causa, mas você realmente fala isso colocando Deus como poder para consertar, para resgatar, para transformar, ou simplesmente como um chavão colocado, esse não tem mais o que fazer, ou um casamento que ruiu, ou um casamento que está à beira de ruir, ou um esposo que não é convertido, uma esposa que não é convertida. Quantas e quantas vezes nós não estamos depositando a nossa fé em Jesus Cristo, até onde os nossos olhos conseguem ver solução, mas aqui nessa situação, não tinha aos olhos daqueles homens mais solução, e por esse motivo eles falaram, deixa Cristo para lá, deixa ele fazer outra coisa, não importune mais ele, porque não tem mais o que fazer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, sempre há o que fazer, quando Jesus Cristo está no negócio. Cabe a mim e a você somente aprender a tocar nas vestes de Jesus Cristo, como essa mulher tocou. Quando eu olho esse texto, o que salta aos meus olhos e que o meu coração traz da oração é: Senhor, eu não sei o que essa mulher fez, mas me ensina a fazer igual. Eu não sei o que ela passou durante 12 anos, eu não sei o que motivou, eu não sei que oração ela fez, eu não sei que nível de desespero ela estava, eu não sei que nível de pânico ela estava, eu não sei que nível de fé ela estava, eu só sei que no meio de uma multidão, quando ela tocou em Jesus Cristo, foi suficiente para ela ser salva, e a partir da salvação curada, e a partir da cura, paz. Mas o primeiro ponto é salvação. Às vezes nós estamos buscando algo errado. Às vezes nós estamos clamando por um conserto, por uma reestruturação, por um resgate. Vamos começar a orar. Salve, Pai. Salve esse filho. Salve essa filha. Salve esse irmão, salve essa irmã, salve esse chefe, salve esse esposo, salve essa esposa, porque no momento que ele for salvo, as interferências malignas que possam estar afetando a vida dele, atuando sobre a vida dele, cairão por terras. A cegueira espiritual, a surdez espiritual, às vezes a falta de entendimento da palavra de Deus cai por terra e tudo se faz novo, e aquilo que parecia que não tinha mais conserto agora se faz, aquilo que não parecia mais ser possível agora é, porque entrou salvação naquela casa. Salvação. Eu não sei o que essa mulher fez, mas a minha oração nessa noite é: Senhor, me ensina a ser como ela, me ensina a chegar a Ti como ela, me ensina a tocar nas Tuas vestes como ela tocou. E Jesus Cristo então segue, e no versículo 50 ele fala: porém ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, somente creia, e será salva. E entrando na casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai da menina. E aqui eu tenho outra lição para extrair desse texto. Nessa situação, especificamente falando, Jesus Cristo, ele não deixa toda a multidão entrar. E eu gostaria de perguntar para você: quem nós temos deixado entrar nas nossas casas através de uma coisa chamada smartphone? Quem nós temos deixado entrar na nossa casa? Quem tem exercido influência nos nossos ouvidos? Certa vez eu fiz um casamento, e desse casamento Deus acabou me trazendo uma pregação, e eu vou repetir. As coisas lá no Éden funcionavam tudo bem, redondinho, o paraíso, e estava tudo caminhando dia a dia, beleza. Mas um dia Eva escutou quem não deveria escutar. Ela deixou de escutar Deus
e começou a escutar quem não deveria escutar. E quando ela escutou quem ela não deveria escutar, foi o início da ruína, foi o início da queda. Eu pergunto para você, quem você tem escutado? Hoje, na parte da manhã na Assembleia, e amanhã nós estaremos colocando no grupo oficial da igreja conteúdos que foram apresentados aqui. Nós indicamos 6 pastores que você pode se alimentar durante a semana sem moderação, porque são homens de Deus, homens que você pode colocar um vídeo no YouTube e assistir sem problema nenhum. John Piper, John Bevere, Paul Washer, 3 americanos no Brasil, Luiz Saião, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e Paulo Júnior, excelentes homens de Deus, que nós podemos ouvir sem ressalva. Quem nós estamos ouvindo, meus irmãos? Quem está entrando no nosso coração? Quem está entrando nos nossos ouvidos e fazendo muitas vezes confusão? Quem nós estamos ouvindo? A quem nós estamos prestando atenção? Jesus Cristo então seleciona quem poderia entrar, e ele entra naquele quarto, todos estavam chorando, planteando, e disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram dele, sabendo que estava morta. Quantas vezes já riram de mim? Quantas vezes já riram de todos aqueles que foram antes de nós? Quantas vezes riram, meus irmãos, de Noé? Às vezes eu me sinto como se estivéssemos construindo uma arca no meio do deserto, sabe? Mas aí eu olho para a palavra de Deus e eu lembro de Noé. Meu Deus, mais de 100 anos construindo um barco no meio do deserto. Há um questionamento teológico, uma discussão teológica que até aquele momento não havia chovido sobre a terra, mas se imperava ainda a essência da irrigação terrestre lá do Éden, mas isso é só uma informação. Se isso for real, imagine só o camarada construindo um barco no meio de um seco. Mas mesmo que tivesse costume chover como a gente vê hoje, eu vou começar a construir um barco aqui em Cabriúva. Que sentido faz isso? Nenhum. Fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é algo tão pequenininho, é tão frágil, mas ela tem um poder para fazer coisas que nós não conseguimos imaginar. E nós voltamos em Jairo. Esse homem tinha a posição, esse homem tinha status, muito provavelmente ele tinha condições financeiras, recurso financeiro, ele tinha talvez e muito provavelmente ele tinha uma linha hereditária para ter chegado até onde ele chegou dentro da sinagoga, mas ele não se importou com nada. Ah, mas vão falar? Vão. Ah, mas vão criticar? Vão. Ah, mas vão dizer qualquer coisa contra mim? Vão. E aí eu convido você a ir comigo lá no Sermão da Montanha. Alegrei-vos, quando te injuriarem, mentindo, dizerem mal a seu respeito. Fizeram isso com todos que foram antes de vocês. O Evangelho, meus irmãos, está construindo uma coisa chamada raça eleita. Sabe? Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo e você entende aquele texto que há 2 caminhos, um largo, um estreito, Ele está selecionando uma raça eleita. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: você é raça eleita. Meus irmãos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é para a multidão. Às vezes nós temos uma expectativa que a multidão vai para o céu. Às vezes nós temos a expectativa que a multidão vai alcançar a graça de Deus. Às vezes nós temos a expectativa que a multidão vai ver grandes milagres. Mas quando nós olhamos para a Bíblia com um pouquinho mais de critério, uma mulher no meio da multidão alcançou a graça de Jesus Cristo. Mas nós temos uma expectativa quase que de Hollywood.
Quando você olha para o Evangelho, eu convido você a voltar comigo no tempo. Imagine como era a pregação no ano 1203. A pregação do Evangelho no ano 742. Meus irmãos, eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que o Senhor preservou essa palavra genuinamente. E ela foi caminhando genuinamente, um ano após outro ano, um século após outro século, e hoje nós estamos aqui, assustadoramente mais perto de 2050 do que de 2000. Parou para pensar nisso, Renato? Estamos mais perto do ano 2050 do que do ano 2000. E Deus continua nos sustentando, livrando-nos do mal, nos guardando, nos alimentando. Mas às vezes nós queremos estar no meio da multidão. Meus irmãos, eu não quero ser a multidão, eu quero ser Jairo. Jairo colocou tudo em xeque. Tudo. Eu não sei qual foi o desfecho da vida de Jairo, mas a possibilidade dele ter sido expulso da sinagoga, da minha concepção, é perto de 100%. Mas valeu a pena? Mais do que a ressurreição da filha, houve salvação da filha. Porque se ele tivesse curado a menina, ressuscitado a menina, e ela tivesse se perdido, qual ganho haveria? Nenhum. Era simplesmente empurrar para frente o que era real. Houve salvação ali. Agora no final, Jesus Cristo ele chega e fala assim: não, está dormindo. Novamente eu volto no texto, no título dessa mensagem. Às vezes tem coisas que nem Jesus Cristo pode resolver. E quando nós entendemos que Jesus Cristo só pode fazer aquilo que parece que nós conseguimos compreender, e quantas vezes nós não vemos orações, Senhor, fulano precisa me pagar para me pagar aquela dívida. Mas Deus é poderoso para fazer uma outra maneira, eu não preciso falar para Ele qual é o caminho que Ele tem que fazer. Senhor, se eu passar nesse emprego vai dar tudo certo. Pessoal, Deus sabe das minhas necessidades, abre uma porta, se é essa eu não sei, se essa for me afastar do Senhor, que o Senhor feche, mas eu tenho certeza que o Senhor vai cuidar de mim, e eu dou a liberdade da minha vida para o Senhor cuidar como for melhor para a minha salvação. Pessoal, eu vou repetir isso, porque isso aqui é profundo. A coragem de eu chegar para Jesus Cristo e falar: Senhor, eu confio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, então eu confio a minha vida a Ti, para o Senhor fazer o que é melhor, a fim de que eu não venha perder a minha salvação, me desviar de Ti, me afastar de Ti, e isso muitas vezes significa perder alguma coisa. Jairo perdeu, mas ele teve uma filha salva, que é mais do que ressuscitada, muito mais. Mas as pessoas riram dele, riram de Cristo. E quando eu estava lendo esse texto, eu me examinei. Será que eu tenho feito isso? Será que eu não tenho limitado a minha fé em Jesus Cristo até onde meus olhos conseguem ver, ou limitado a minha fé em Jesus Cristo até onde a minha mente consegue imaginar? Pessoal, isso é muito sério. Até quanto eu tenho confiado realmente em Jesus Cristo? Convido você a fazer essa reflexão. E eu volto na mulher de fluxo de sangue. Quem aqui já andou de metrô em São Paulo 5h15 da tarde? Levanta a mão. Meus irmãos, você está no metrô em São Paulo. Desculpa, eu vou pedir novamente. Quem aqui já andou de metrô em São Paulo 5h15 da tarde? Levanta a mão. Aqueles que não andaram, eu convido você a viver a experiência, principalmente num dia de chuva, para dar um pouco mais de emoção.
para dar um pouco mais de emoção. Eu me lembro, pessoal, de uma época, essa imagem gravou na minha... Meu Deus do céu, que aventura. Eu me lembro que a gente estava em São Paulo, eu acho que isso deve ter sido 1988. E naquela época, os ônibus andavam com quantas pessoas dessem para entrar. Não tinha limitação. E eu me lembro uma vez que o ônibus estava tão cheio, mas tão cheio. E a minha mãe, estava eu e minha mãe, eu tinha 8 anos nessa época, do tamanho do Augusto, assim, exatamente igual ao Augusto. E eu me lembro que ela empurrou, e aí eu entrei, eu fiquei no degrau, assim, ela ficou no degrau segurando aqui, assim, ela foi pela rua, torcendo para alguém sair lá, para esvaziar um pouquinho, para você conseguir entrar. Eu estava pendurado na rua, quase igual a Índia. E você vai andar no metrô em São Paulo. Alguém aqui já andou pendurado na porta do ônibus alguma vez na vida? Levanta a mão. Coisas que hoje eu acho que a gente só vê em quadrinhos, né? Porque eu acho que nem registro fotográfico tem disso. Mas, se você chegar às 5h15 da tarde no metrô em São Paulo, eu convido você a identificar uma pessoa a mais ou menos 10 metros de você e você se desafiar a conseguir chegar nela e encostar nela. Que você vai entender esse texto. Meus irmãos, quando você tem um volume de pessoas, você não consegue passar. Não passa. E você vai passando, as pessoas começam a ficar bravas com você, achando que você quer passar na frente dela. E não deve ter sido diferente aqui. Essa mulher passou uma luta. E tudo que ela conseguiu foi tocar em Jesus Cristo. E sabe o que eu aprendo? Para que eu possa tocar em Jesus Cristo, nós vamos passar por lutas. Nós vamos passar por tribulações. Nós vamos passar por obstáculos. Porque no final das contas, não há absolutamente nada mais precioso. Nós vemos que às vezes uma pessoa luta uma vida inteira para conseguir uma porcaria de uma medalha. Desculpe se você tem uma medalha. Mas o que é? Às vezes a pessoa luta uma vida inteira para conseguir construir algo. Mas Jesus Cristo, Ele é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Eu vou repetir, aquele que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Bênção de Deus. Às vezes, como o Juliano Som, ele tem aquela música que eu gosto muito, quando o mundo cai ao meu redor, eu penso em Jesus Cristo. E eu imagino que era isso que o salmista estava falando quando ele disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. Por que ele mencionou isso? Por causa de Cristo. Porque Ele salva, Ele transforma, Ele restaura, Ele faz coisas que os nossos olhos não conseguem imaginar. Aqueles homens tinham uma leitura de Jesus Cristo limitada a essa vida, mas aqui Ele mostra que Ele é o Senhor de absolutamente todas as coisas. Não é impossível para Deus, não haverá impossível para Deus. Jesus Cristo, então, agora Ele entra. Aquelas pessoas riram dele. Elas riram dele. Pega um papel para mim, por gentileza. Só um. Obrigado. Só um minuto, senhores, por gentileza. Mas ele pegando ela pela mão, falou: menina, levanta. E o espírito voltou a ela, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, e ela mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido.
O que tem em comum entre esses dois milagres de Jesus Cristo? Algumas coisas. Uma, obstáculo. Jairo enfrentou um obstáculo, a mulher do fluxo de sangue enfrentou um obstáculo. Mas não foram obstáculos impossíveis de superar. Deus, Ele vai sempre ou melhor, eu gosto de dizer o seguinte: quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia fala que o véu do Santo dos Santos rasgou de cima e embaixo, do céu para a terra. Mas Ele abriu e nós passamos a ter acesso ao Santo dos Santos, como nós sempre gostamos de orar. Pai amado, Pai querido, pelo caminho proposto na cruz do Calvário. Que caminho é esse? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do Santo dos Santos, do tabernáculo, onde ficava Deus, rasgou, e agora eu e você temos acesso ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. E agora eu posso chegar a Deus e falar: Deus e meu Pai, porque antes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, somente o sumo sacerdote podia fazer isso, mas agora eu posso fazer. Então esse caminho proposto, o véu rasgou, eu posso entrar, mas a glória de Deus não ficou exposta, o véu não abriu, ele não desacortinou, ele rasgou, ele permitiu um acesso, e eu e você precisamos entrar na presença do Senhor, e para que eu e você podemos entrar na presença do Senhor, nós vamos enfrentar obstáculo, mas é porque Deus coloca obstáculo? Não, mas nós não podemos esquecer que o príncipe desse século, o rei desse século, ou melhor, o príncipe desse século, coloca uma luta contra nós. E eu e você temos que entender o que Paulo fala, que a nossa luta não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades, e que há lutas que eu e você vamos ganhar com o joelho no chão, e clamar, e orar, e buscar, e colocar Jesus Cristo no centro das nossas vidas, e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso tocar em você, no Senhor, como aquela mulher tocou. Às vezes as pessoas falam: pastor, mas é difícil, né? Eu não acho difícil, mas também não é fácil. E eu entendo por quê. Porque é algo de inestimável valor, se chama salvação, vida eterna, Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E me transforma em raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Não é pastelaria. Não é algo não é fast food. Mas é o desenvolver de uma vida com o Senhor. Uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de colocar em primeiro lugar. Jairo colocou Jesus Cristo em primeiro lugar, ele não se importou com absolutamente nada, ele falou: a minha última esperança é Jesus Cristo, como ele vai fazer eu não sei. E aqui existe uma outra lição para mim e para você. Quando aquelas pessoas chegaram para ele e falaram assim: Jairo, para de importunar o mestre, ela já morreu. Jairo poderia ter chegado para ele e falado assim: deixa. Quantas e quantas vezes nós não vemos pessoas, aos 45 minutos do segundo tempo, abandonar a bênção de Deus? Larga, deixa quieto, cansei de lutar, não tem mais o que posso fazer. E novamente voltamos ao título da pregação: tem coisas que nem Jesus Cristo pode fazer. Bom, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando o meu comportamento e o seu comportamento for igual a de Jairo e a da mulher, não há impossível para o Senhor. Não haverá impossível para Ele. Pastor, mas como foi o comportamento dessa mulher? Eu não sei. Mas eu sei que foi único. Único. Eu convido você a buscar essa autenticidade de relacionamento com o Senhor. Sabe, meus irmãos, grave essa palavra. Eu convido você a construir essa autenticidade de relacionamento com o Senhor. Às vezes nós temos uma expectativa
faz isso, dá 7 voltas em volta da sua casa e vai dar tudo certo. Meus irmãos, isso é paganismo, isso não é evangelho. Misticismo. Mas, pastor, o pessoal não deu 7 voltas em volta de Jericó? Outro contexto, outra situação. Hoje nós estamos pela graça. Procure desenvolver uma autenticidade com Deus, na sua intimidade, numa relação pessoal com você. Eu tenho a Heloísa e o Augusto, os meus 2 filhos. A relação entre eu e a Heloísa é única. A relação entre eu e o Augusto é única. E a relação entre eu e Deus é único. A relação entre eu e o Pai é única. E que eu e você possamos construir e desenvolver, não um padrão, mas dedicar a palavra de Deus, a oração e a busca e a intimidade com o Senhor. Isso é pessoal. Eu acho que foi o Josias, uma vez na escola dominical, há muitos anos atrás, ele pregando, dando aula. O Josias, que hoje está responsável do trabalho lá do Novo Bonfim, ele foi meu professor da escola dominical, do meu irmão, acho que do Ed também, ele deu aula para muitos de nós, e nós respeitamos e honramos muito isso. E eu me lembro que uma vez ele deu um exemplo. Eu acho que eu deveria ter uns 10, 12 anos, talvez 15. Ele falou assim, na sala, ele falou, olhe para o Marcelo. No dia do arrebatamento, não vai dar para a mãe dele levar ele, ou ele se converte ou ele fica. E é exatamente isso. A salvação é individual. Cada um precisa desenvolver a sua relação pessoal com Deus. Eu, a minha, a Giane, a dela, a Heloísa dela, a Maria dela, o Vitor o dele, o Augusto dele, todos nós, uma relação pessoal. Pastor, mas então o título da pregação está errado. Então, Jesus Cristo pode fazer todas as coisas? Não, não pode. E eu convido você a abrir as vossas Bíblias comigo. Num dos livros, num dos textos mais únicos para mim, que se encontra em Mateus 23. Versículo 37. O texto diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que são a ti enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo da asa, e tu não quiseste. O problema é que Jesus Cristo, ele pode fazer tudo. Toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Tudo. Mas às vezes nós não queremos. Nós não permitimos. Nós não nos achegamos a Ele. Esse texto, ele fala algo interessante. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro de uma ilustração. Houve uma queimada numa mata, e aí os homens que viram aquela mata queimada, eles estavam andando na mata, e aí eles escutaram um piado. E quando eles escutaram esse piado, eles começaram a procurar, porque estava tudo queimado, tudo devastado, tudo cinzas. E eles foram andando, até que eles chegaram e eles viram ali uma ave carbonizada. E ela estava assim, e eles, conforme foram chegando perto, eles foram chegando, e quanto mais próximo eles chegavam, mais forte o piado estava
ia ficando, e aí eles foram ver, os filhotinhos dela estavam debaixo da asa dela. E quando ela percebeu que o fogo estava chegando, que não tinha mais o que fazer, ela abraçou os filhotes e morreu carbonizada para proteger os filhotes. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu lembro exatamente dessa imagem. Quantas e quantas vezes Jesus Cristo não quer nos colocar debaixo das asas e nos guardar e nos proteger, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, porque nós muitas vezes colocamos uma limitação do que Deus pode fazer. Deus sim pode curar, Deus sim pode salvar, pode restaurar casamentos, resgatar filhos, Deus pode abrir portas, Deus pode fechar portas, mas nós precisamos tocar nele, como aquela mulher tocou. Nós temos que colocar ele em prioridade, como Jairo colocou, e acreditar que não haverá impossível para Deus. Cabe a mim e a você simplesmente falar: Senhor, eis-me aqui, cuida de mim, conduza a minha vida, conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Para que isso possa ser real nas nossas vidas, eu preciso convidá-lo a abrir novamente a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Voltamos ao início. Hebreus 12. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Até aqui. Que eu e você, meus irmãos, não tiremos os nossos olhos um minuto de Jesus Cristo. Não importa a circunstância, não importa a dor. Aquela mulher viu uma multidão. Jairo colocou tudo em jogo. E confiou. E aconteceu. Eu termino essa pregação com um desejo. Que eu e você possamos sair daqui refletindo sobre a vida de Jairo e a vida dessa mulher. Que nós possamos ter uma relação assim. Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Jesus Cristo, não é impossível. Não é impossível. Somente quando eu e você não nos achegarmos. O que não limita o impossível a Ele, nos limita a nossa busca a Ele. Que eu e você possamos cravar essas palavras no nosso coração. O pessoal do louvor pode se posicionar, por favor. E que possamos refletir sobre isso. E começar a orar: Senhor, me dá uma intimidade com o Senhor. Eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Para que nós possamos viver o que eles viveram. O título da pregação no início, então, foi: nem todas as coisas Jesus Cristo pode resolver. E essa afirmação é mentirosa. Basta a gente se achegar a Ele genuinamente, que todas as coisas serão transformadas, restauradas e, acima de tudo, haverá salvação. Que eu e você possamos orar por salvação. E o restante, a gente dá um jeito. A salvação é o principal. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que essas palavras possam ficar nos nossos corações. Amém? Fique de pé, vamos caminhar para o término desse culto.